E é muito doido que tem muita gente que cria uma concorrência que não existe, né? Ah, é só porque é gráfica, só porque a comunicação visual é tudo concorrente. Mas quando você pega uma empresa, às vezes, muito grande, muito consolidada no mercado, e uma que está começando agora, ou como você falou, uma Sim. empresa de garagem, cara, esquece, não é concorrente. Não é porque vende o mesmo produto que está concorrendo. O perfil de cliente que atende muitas vezes é totalmente diferente. O que faz o cliente comprar muitas vezes é totalmente diferente. Não é uma diferença de preço que vai fazer com que o cliente às vezes saia da empresa grande e vá para a pequena. E muito menos o cliente pequeno ir querer fechar com uma grande, uma empresa pequena que tem um preço muito mais competitivo. Então, é entender, inclusive, qual que é o posicionamento da empresa no mercado. Né? Não, e é muito legal tu ter citado isso, porque eu lembro da minha trajetória de abrir uma empresa do zero e que a gente botou uma meta de escalar lá rápido. Em 5 ou 6 meses a gente chegou a 50 mil de faturamento. Para nós que tínhamos um ticket baixo, não era uma venda grande que virou o mês, foram vendas construídas, carteira que foi sendo construída aos poucos. Para nós foi um crescimento rápido. E olhando essa variação de mercado, eu na época fiz exatamente um estudo. Primeiro, no cenário A, saindo do zero, eu mapeei meus concorrentes. E eu olhava exatamente nesse ângulo. Quem são meus concorrentes? Eu não ia pegar lá a Visolux do Maringá, Paraná, gigante, e ia falar que era meu concorrente. Não faz sentido nenhum só porque a gente tá no mesmo nicho. Que ele atende o Rock in Rio, pô. Eu atendia o Zezinho da padaria lá. Então, no meu começo era isso. Então, depois eu fui para um próximo estágio, quando eu tava ali nos 30 mil, opa, deixa eu ver agora quem são meus concorrentes. Alguns já saíram da lista, outros entraram. Quando eu fui para os 50, mesma coisa. Quando eu cheguei no 100, um pouco antes de vender a empresa, também fiz isso. Então, eu sempre mapeei quem concorria comigo de fato pelo perfil de cliente que eu estava atendendo. Porque em diferentes cenários, né, vai ter momentos da nossa empresa que a gente está concorrendo um cliente grande. E aí é a hora que você está brigando com outras empresas grandes. Enquanto você ainda está pegando aquele varejo, aquela venda de balcão, cara, isso aí os concorrentes normalmente são concorrentes que estão pegando o mesmo modelo de cliente. Eu acho que é muito isso, né? Olhar os clientes que você atende para entender em que cenário você está inserido em relação à concorrência. A gente teve até um caso dentro de algumas empresas que a gente acompanhava de perto, assim, de uma empresa em São Paulo que trabalhava um pouco com cenografia, era uma comunicação visual, fazia envelopamento, fazia fachada, fazia letreiro, mas tinha um pouco de cenografia, de montar cenário, de montar palco e tudo mais. E eles estavam falando, não, porque os meus concorrentes lá, daí citou o nome da empresa, né, que era o concorrente, mas essa empresa que ele citou que era concorrente, só para dar o contexto, né? Essa empresa, ela faturava ali na casa dos 300 mil, empresa que a gente chama de faixa marrom, né, que fatura de 250 até 500 mil. Ele faturando ali seus 300 mil, o setor de cenografia dele devia faturar uns 80 mil por mês, se for olhar o setor dentro da empresa. Ele falava, não, porque o meu concorrente tal tá lá e, cara, tá me atrapalhando muito, beleza, a gente tá disputando alguns orçamentos. Mas e quando a gente ia projetar, e quem que era esse outro concorrente, era uma empresa que faturava 1 milhão, 1 milhão e 200 só com cenografia por mês. Tá em outro patamar. Tá em outro patamar. Então não tem como olhar para isso, da mesma forma que você falou do Rock in Rio, às vezes é pessoal que fazia cenografia do Lollapalooza, fazia uma cenografia de um Rock in Rio, fazia uma cenografia muito grande. Não tem como olhar para isso e falar que é concorrente. Não é porque disputou 1 ou 2 orçamentos que se torna concorrente de fato. Até porque nem disputou orçamento, né? Não é porque chegou a gente falou até no podcast de marketing, inclusive se você não viu, depois recomendo a você assistir, mas a gente falou no podcast de marketing que, cara, muitas empresas, elas às vezes vão literalmente despachar a cotação, né? Preciso de 3 orçamentos, vou chamar qualquer 3 aqui que eu achar, mas eu já tenho meio que o meu fornecedor pré-escolhido. E é a mesma lógica, não é porque aquela outra empresa está concorrendo no orçamento com você que significa que ele é teu concorrente. Principalmente quando é uma diferença muito grande. Uma empresa fatura 300 mil para uma que fatura 1 milhão e 200. Então tu vê, todo esse contexto que a gente deu, e o cara pegar e se comparar com um concorrente para montar teu preço, acho que de fato é um dos principais erros, e a galera nem a nível de classificação olha quando faz isso, né? Simplesmente vê a mais próxima. Qual que é a empresa? Porque a galera pensa assim, né? Eu vejo a maioria olhando o concorrente, quando tem um amadurecimento maior, até entende um pouco mais disso que a gente dividiu, tá? De fato, quem disputa cliente com você. Mas no começo é muito comum ver as empresas se compararem com o que está mais próximo. Então, de fato, não é só porque ele está próximo que ele é seu concorrente. Depende do teu momento atual e dessa outra empresa. E é legal que tem um bônus nesse erro, se a gente pode falar assim, porque são 2 camadas, né? A primeira é você olhar o preço do mercado, olhar o preço da concorrência e fazer um preço parecido, que já está totalmente errado, que já pode estar prejudicando, sugando teu caixa, fazendo você trabalhar e não ver dinheiro. Que acho que todo mundo já passou por isso, né? De trabalhar muito, por se mata trabalhar e não ver dinheiro. E tem uma camada que é ainda pior, que é quando você olha o preço do concorrente e cobre ele. Você nem tem entendido nada, mas, cara, veio o orçamento, preciso fechar a venda. No escuro, né? No escuro, cara, ó, vou dar 5% a menos, vou tirar 100, 200, 1.000, dependendo do tamanho do serviço. Toda empresa que eu vejo com aquela divulgação de cobrimos o orçamento da concorrência, eu fico pensando,
Acho difícil demais esse cara entender de precificação, porque não é tão simples assim cobrir o orçamento da concorrência. Até porque existem concorrências desleais. Óbvio que quem faz isso, na maioria das vezes, vai, pelo menos eu acredito, né? Espero que seja assim. Vai olhar, classificar, entender se de fato ele consegue cobrir. Mas tem gente que garante isso nas propostas e é muito Perigoso, né? E tem esse discurso, né, mas daí eu ganho em uns, perco no outro e tá tudo certo. Cara, esquece. Cara. Quando você ganha em um e perde no outro, você tá perdendo em todos. Então, cara, esquece isso, ganhar em um, perder no outro, é furada, você tem que ganhar em todas, né? Ou, pelo menos, na verdade, tem uma opção, que é você entrar perdendo. Que é quando é um cliente que você identifica um potencial muito grande de recorrência, né? Aí, nesse tipo de cliente, cara, você frita a margem, você baixa preço, você traz ele pra dentro, só que intencionalmente, né? Exato. Eu tenho uma história sobre um cliente que eu trouxe para dentro da empresa assim, que era o Rising, que a gente atendia na época. Eu lembro que o primeiro pedido deles, a gente tinha ticket mínimo de R$100 e passava pela pré-venda, né? Eu deixei a minha pré-vendedora na época bem treinadinha. Qual que era o nosso processo? Ela fazia as perguntas de qualificação da pré-venda e quando chegava na etapa de definir para quem ia ir, o cliente, se fosse indústria, né, que era o nosso nicho principal, tinha que vir para mim. Independente de ser um pedido de R$5 ou de 10 mil, 100 mil. Ele vinha sempre para mim porque eu negociava por conta dessa porta de entrada, que é você precificar de repente com um preço diferente para entrar. No primeiro pedido principalmente. Então, esse cliente veio fazendo um pedido de adesivo, era pouca coisa, sei lá, ia dar R$80, se não me engano. E aí nessa investigação dela, ela viu que era um cliente grande, já tinha um hábito já pelo processo que ela seguia de ir lá no Google, procurar a empresa, se ela pegasse o CNPJ, ela dava uma olhada no CNPJ, então ela viu que era um cliente gigante, com potencial. E aí ela veio me procurar, Eric, seguinte, não vai dar pedido mínimo. Aí eu falei, cara, nesses casos, eu dou até de graça esse pedido aí. O importante é a gente entrar no processo dessa empresa. E aí eles transferiram para mim, né? E eu assumi o atendimento, a gente fez um bom atendimento, vendemos o primeiro produto. De fato, não era um produto para ganhar dinheiro, poderia estar queimando margem, mas nem foi necessário, porque era um produto barato mesmo, a gente só atendeu na velocidade que eles precisavam. E era para o evento interno da empresa e a gente logo pediu para se conectar com o setor de compra, né, da parte de placas e tal, que era onde a gente mais fazia. E nessa a gente conseguiu se conectar e foi um cliente assim, que ficou na carteira, acho que está até hoje lá desde que eu vendi a empresa, porque de fato se tornou um cliente parceiro. Então, essas entradas, essa porta de entrada para clientes recorrentes, vale a pena, nesses casos, você ter um olhar mais atento para a precificação, para conseguir, de repente, ter um preço competitivo para uma primeira oportunidade, você tá ali brigando, atendendo, mostrando sua qualidade, seu trabalho e abrindo portas para mais oportunidades futuras, né? Exato, então é baixar a margem intencionalmente, é dar um desconto intencional para fechar mesmo, mas é essa primeira venda, né? Depois que o cliente entra, não dá para querer ficar tudo na mesma régua, de querer também fritar margem porque o cliente é grande, senão cada venda perde dinheiro, né? E aí quanto maior o cliente, maior o tamanho do rombo. E aí é um cuidado que você tem que tomar, beleza, vou baixar a margem no primeiro pedido, mas aí ele repete o pedido, depois tu joga lá em cima, já era também. Então você não pode queimar a margem assim também, é um jogo delicado de se fazer. É você entender que pode acontecer isso, e se você de fato fritou margem no primeiro, no próximo tu vai ter que fazer uma progressão até você chegar onde você queria. Mas é um cuidado a se tomar, porque é uma faca de dois gumes, né? Uma a gente vai, entra lá e se queima já no segundo pedido, porque ele repetiu o pedido e o preço já é totalmente diferente. Muito mais caro daí, né? E o comprador tem esse hábito, mas eu paguei X no último pedido, eu paguei 1.000, agora tá me cobrando 1.200 por unidade, como é que fica isso? Então, não vale tanto a pena torrar a margem para entrar, a não ser que você tenha uma estratégia ou que não seja, por exemplo, esse adesivo. Eu sabia que não era o produto principal que eu ia vender para eles. Então, vamos supor que fosse, mesmo que fosse mais quantidade, desse um pedido. Eu sabia que meu foco era vender placa, eu sei que dificilmente ia repetir aquele pedido. E aí eu poderia sim abrir uma exceção, se fosse necessário, não foi o caso, mas poderia, porque eu sei que o que vai ter recorrência depois é outro perfil de produto que não me traz esse problema de comparação de preço, né? Senão deixa até o cliente mal acostumado, né, cara? Vai acostumar o cliente a pagar um preço muito mais baixo que a média da concorrência, vai acostumar o cliente a pagar um preço muito mais baixo que o mercado aceita. E numa dessas, você fideliza o cliente pelo motivo errado e depois cada venda se torna uma tortura, cada venda ali é dinheiro que vai embora. E, cara, eu acredito que isso é um ponto muito importante mesmo, assim, de olhar. Vale a pena, até que ponto vale a pena eu baixar o preço, eu fritar margem para trazer um cliente grande para dentro, justamente pelo que você falou, pelo relacionamento que eu vou construir. Como que vai ser os próximos passos, né? Se é um pedido de algo que você sabe, como foi o seu caso, né? Que não vai acontecer tanto ou nunca mais vai acontecer, aí beleza. Agora, se já é pelo produto principal que ele vai comprar para, sei lá, outras 200 unidades da mesma loja, aí já liga um ponto de atenção. Sim, que aí você pode estar daqui a pouco pagando para trabalhar. Já aconteceu comigo, por erro de precificação. E aí era uma franquia, a gente já tinha dado preço validado por item. Era um item que eu perdia, né? Mas eu precifiquei errado e toda vez que eles pediam esse item eu ficava triste da vida. Pronto, vou pagar para trabalhar de novo. Porque eu não fazia internamente.
A gente precificou de uma maneira que a gente ia fazer internamente, não deu muito certo, a gente não quis abraçar aquele setor, decidimos terceirizar, e na terceirização ficava quase o mesmo valor que eu vendia. Nossa. Então, no fim das contas, seguimos assim por um tempo, mas é um cuidado porque para não queimar relacionamento, eu decidi manter aquele preço. Tentei conversar ali, mas eu vi que ia dar muito desgaste, eu falei, não, a gente vai segurar por um período. Mas é um cuidado. E isso traz a gente agora para o terceiro erro, né? Um dos terceiros erros fatais aí na precificação de gráfico e comunicação visual, que esse é um pouquinho mais abstrato e você vai ter que entrar mais a fundo na explicação, que é não conseguir entender os custos invisíveis que a empresa tem, né? Eric, o que é custo invisível? Você falou de custo fixo antes. O que é custo fixo? Eu vou começar, Dá uma listada pra gente aí nesses conceitos de precificação. Eu vou começar falando até do custo fixo e custo variável, que eu acho que é o mais comum, todos deveriam entender, é muito importante. E no custo fixo a gente fala que a gente tem uma classificação entre custo fixo e variável, é mais fácil olhar até pelo ângulo do variável, tem gente que confunde. Por exemplo, mas eu pago essa conta todo mês. Por que ela não é um custo fixo? Sabe? Então tem gente que confunde pela nomenclatura da palavra. E o contrário também, né? Mas é um valor diferente que eu pago todo mês. Todo mês. Então é um variável. Ele varia? Ele varia, então ele é variável. Então, assim, tem uma forma muito legal de classificar que é: se esse custo ele existe a partir de uma venda, ele é um custo variável. Então, por exemplo, eu tenho imposto. Imposto eu pago todo mês. Ele é fixo? Depende do imposto. Se a gente está falando do Simples Nacional, por exemplo, que a maioria das empresas paga, não. Por quê? Ele é um variável. Se eu não emitir nota, se eu não tiver nenhuma venda no mês, eu não vou ter, teoricamente, aquele custo. Agora, um FGTS do colaborador. Esse aí, infelizmente, é um custo fixo da empresa. Então, a gente tem casos e casos que a gente vai ter que analisar e sempre indo por esse ângulo não tem como errar. Os custos fixos mais comuns são água, aluguel, que varia, luz, né? Tipo, a água varia mês a mês, mas é um custo fixo porque não tem nada a ver com a venda, né? E vendendo, não é vendendo, vai gastar água. E aí, falando dos custos invisíveis, o que eu enxergo a galera enxergar errado, né? As pessoas classificarem errado. O custo variável, normalmente eles enxergam. E o custo fixo se torna invisível. Quantos de vocês hoje precificam olhando para o seu aluguel? Tem gente que até pergunta, cara, mas como que eu vou precificar meu aluguel aqui dentro do orçamento? Por isso que existe o custo fixo rateado, que a gente vai falar mais à frente. Mas aqui o que vocês precisam entender? O custo invisível muitas das vezes está na matéria-prima também, quando não se olha, por exemplo, a perda que a gente falou anteriormente. Eu estou fazendo aqui uma lona que tem 1,20 m e minha mídia tem 1,50 m. Estou perdendo 30 centímetros. Esse 30 centímetros está indo pro ralo, não precifiquei considerando aquela perda e é um custo invisível. Muitas das vezes passa batido. Às vezes um custo com uma cola. A pessoa, não vou precificar cola aqui para fazer o acabamento, não vou precificar deslocamento, cara, acontece muito. Fecha um projeto, não valida o local direito, vai lá e vai ver, tá 2 horas de distância. Tem deslocamento, não é só, quando a gente olha para custo, né? Não é só a gasolina que se gasta, mas o tempo que se perde em deslocamento. Então existem muitos custos invisíveis, né? Eu estou citando aqui um dos principais que eu enxergo hoje e que as empresas, quando não olham para isso, elas precificam só por aquilo que a gente falou lá no início, quase que pelo metro quadrado. Eu pego aqui meu custo de lona, meu custo de bastão e jogo uma margem em cima. Existe esse tipo de precificação, a gente vai falar depois, mas não é mais correta para determinadas estruturas. Então, quando a gente for falar das precificações, acho que a gente até pode falar o que se adequa melhor a cada tipo de estrutura, né? Acho que é legal. E dentro disso, então, vamos lá, custos invisíveis. Primeiro a gente entendeu, custo fixo, pago todo mês, independente se eu vendo ou não vendo. Exatamente. Água, luz, aluguel, funcionário... Internet, tudo isso. Variável, eu só pago se eu vendo, né? Exato. Quando você tem um funcionário que ele é um freelance. Cara, esse não é funcionário, se ele é freelance, né? Mas ele faz parte da sua equipe. Mas tem muita empresa que tem freelance que é da casa já. Que é da casa, exato. Esse ele entra no custo variável, sabe? Por quê? A gente não pode colocar todas as pessoas da equipe no mesmo balde. Quando a gente olha a pessoa que você paga todo mês, vendendo ou não, caiu tuas vendas, tá lá pagando o cara. Agora, E tem colaborador, quando a gente for falar assim, que entra, por exemplo, o vendedor, que ele tá dentro do fixo e variável. Por quê? Porque tem comissão, né? Exatamente. Então, se ele vendeu, ele tem um percentual de comissão, aquilo lá se torna um custo variável, mas o salário dele é um custo fixo. Então é bem legal olhar por esse ângulo aí. E tem um outro custo invisível junto ali, que são os imobilizados, né? Que, por exemplo, se eu tenho uma máquina... Esse é invisível para 99%, eu acho. Cara. Esse quase ninguém coloca no orçamento. Que são os imobilizados da empresa. Se eu comprei uma plotter por R$50 mil e daqui a 5 anos eu vou vender ela por R$30 mil,
tem 20 mil ali que... Pra onde é que vai esses 20 mil? Vai depreciar, né? Vai depreciar. É um dinheiro que deixa de existir, literalmente. E esses 20 mil que deixam de existir, eles têm que entrar nos orçamentos, né? E é legal que a gente vê as empresas deixando máquina parada na empresa, que ele não tem mais intenção de reativar o setor, fazendo aniversário ali dentro. Passa ano, sai ano, a máquina tá ali. É o famoso acumulador, né? Não, mas eu tenho, a hora que eu precisar tá aí. Tá, mas não usa, tá lá parada 1000 anos, e aí de repente é uma máquina de 100 mil, que daqui a 5 anos tá valendo 50. E você tá disposto a perder 50 mil só pra ter aquela máquina parada lá? Vende, cara. Não vai usar, vende. Não tá na sua projeção, não tá nos seus planos? Desfaz. A gente fala que tu perde dinheiro todos os meses quando você tem algo na tua empresa que você não usa. Então, ao invés de acumular só pra ter, por ter, é mais interessante você ter esse balanço, né? É uma das dinâmicas que a gente fazia com os alunos, que é falar, cara, vai na tua empresa, você vai listar tudo que tem nos seus setores. Vai entrar aqui, eu vou olhar para cima, tem ar-condicionado, eu vou olhar para baixo, tem um tapete, eu vou olhar aqui, tem um móvel planejado, eu vou olhar ali, tem uma máquina, tem um computador, lista tudo. Porque isso é para você ver todo o seu custo de depreciação. E numa dessas, eles sempre achavam uma máquina lá, eu falo, mas vocês usam? Não, essa máquina aqui eu não uso faz 3 anos. Eu falo, então não vai ser esse ano que você vai usar, coloca no LX. Então, exatamente para ele diminuir custo fixo. É uma forma de diminuir custo fixo, porque tá depreciando todo mês tá gastando com ela ali parada na tua empresa. É que é aquele sentimento, né? Ah, mas eu paguei 80 mil na máquina, aí agora tá valendo 60, daí não vale a pena vender porque eu vou perder 20 mil. Mas se deixar pra vender daqui a 5 anos, vai valer 40 e perdeu 40 mil, é pior ainda, né? Vai só então, piorando, se desfazer né? rápido mesmo, não tá usando, cara, se desfaz. E a gente fala da máquina, mas não é só a máquina, né? O notebook tem depreciação. Exato. Uma mesa como essa daqui Carro. tem depreciação, o carro da empresa tem depreciação. Tudo, ferramenta tem depreciação, tudo tem depreciação. Uma furadeira deprecia? Deprecia, tudo Então. deprecia. A gente fala do seguinte, para você não se perder também, porque tem muita coisa para listar na empresa, você não vai listar parafuso. Exato. Tu vai listar, tipo, até fala assim, ferramenta. Você tem uma caixa de ferramenta? Não, eu tenho 2 chaves Phillips. Cara, esquece. Agora, se eu tenho uma furadeira, se eu tenho uma parafusadeira, se eu tenho uma caixa de ferramenta seladinha ali com kit, tudo isso que tem um valor minimamente agregado, a gente coloca na conta. É o que eu falei, vai o ar-condicionado, vai os móveis planejados. E quando eu falei do carro, é um cuidado, assim, que uma dúvida que eu via frequente quando eu ensinava sobre isso para os alunos, era em relação a... Peraí, mas o carro é meu, mas a empresa que usa. Aí ferrou, né? Aí eu falo assim, cara, infelizmente é o teu carro que tá depreciando, isso é custo seu. Aí ele falou, mas eu queria depreciar ele pela empresa. Eu falei, então você doa ele pra empresa, porque se um dia ele for vendido, ele volta pro caixa da empresa. Então a gente só considera uma depreciação da empresa o que quando é vendido retorna pro caixa da empresa ou se foi pago pela empresa 100%, né, integralmente ali. Porque senão mistura tudo, né, e na prática alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo, né, nessa mistura. Isso aí, quando você falou mistura tudo, é igual os caras, é mesmo hábito de misturar conta, né? Tipo PJ, cartão de crédito, né? Mesma coisa do cartão de crédito. mistura pessoa física com jurídica e na hora do carro é a mesma coisa, o carro é meu, mas é da empresa também, e aí você não consegue precificar corretamente. Até isso te atrapalha, né, precificar, porque você não consegue fazer uma conta. O que eu tenho que tá gerando um gasto mensalmente aqui na minha empresa?